Vamos lá, já dei play aqui na gravação. E vamos lá. Hoje nessa aula de arquitetura, né, de organização de computadores, a gente vai relembrar, na verdade, um conceito que a gente viu anteriormente lá em circuitos digitais 2, principalmente, né? Porque a gente vai falar hoje de armazenamento de dados. Na verdade, a gente vai falar de maneira bem genérica, né? Obviamente, hoje eu ainda vou falar um pouco de como vai ser o processo avaliativo, né? Já que essas primeiras semanas aí, então, até semana que vem a gente fecha essa nota de P1. Mas antes de falar como vai ser essa avaliação, a gente vai ver um pouquinho aqui desse assunto, né? Então, sobre essa parte de armazenamento. Eu falei que a gente vai falar de relembrar, na verdade, alguns conceitos vistos lá em Circuitos Digitais 2, visto que a gente vai lembrar um elemento que a gente viu lá em circuitos, que são os LEDs, ou os flip-flops, né? Então, a gente vai ver que esse artifício, né, que a gente viu lá em Circuitos Digitais 2, eles são utilizados nas nossas memórias para manter, né, o nosso estado de dados, né? Tu armazenar um bit como um 0, armazenar um bit como 1, e obviamente a conjuntura, né, desses LEDs e flip-flops acabam representando lá a nossa base para memórias, né? Então, a gente acaba tendo isso. Quem tiver alguma dúvida, só falar, mandar no bate-papo ou falar aí via microfone, então fiquem à vontade. Como eu estou com a tela compartilhada aqui agora, eu não consigo ver todo mundo aqui na minha tela, né? Eu só estou vendo algumas pessoas, mas caso alguém queira participar, só manda aí uma mensagem ou fala no chat lá que eu vou ser notificado aqui, beleza? Então, vamos lá. Para iniciar, né, a gente vale relembrar, né, essas características, né, que a gente vai ver acerca desses circuitos lógicos. Na verdade, a gente vai lembrar, né, do nome, né, que seria de circuitos combinacionais, né, porque a gente viu lá que os flip-flops, na verdade, não é apenas uma porta lógica, né? Geralmente tu usa duas portas lógicas ali, né? De forma que tu tem uma retroalimentação, né? Tipo a saída de uma porta vira uma das entradas em uma e vice-versa. Então, para relembrar um pouco isso, eu já coloco essa definição aí de Piva, Behrens e Panem. Que se vocês for olharem, é um dos livros que eu tinha utilizado lá em Circuitos 2. Que ele vai relembrar justamente que existem circuitos lógicos que vão ter essa característica de manter um valor, ou seja, manter um sinal dentro dele, né? Dentro daquela lógica de circuito, né? E, obviamente, ele já está fazendo referência aí a justamente essa unidade que a gente vai relembrar hoje, né? Que são os LEDs, né? E, obviamente, é uma evolução, né, daqueles circuitos digitais que a gente viu, né? Porque os nossos circuitos tradicionais, né? Quando tu pega uma porta lógica, ele vai representar, ele vai ter alguma saída justamente quando tu tiver alguma entrada ali, né? Por exemplo, se tu tem uma porta end, ela só vai ter uma saída positiva se tu colocar duas entradas positivas nela. Então, se todas as minhas entradas
uma porta AND foram verdade, ou seja, forem 1, então aquela vai representar uma saída 1. Então, em qualquer outro cenário, ela vai dar uma saída constante 0. Então, repara que eu posso estar variando vários cenários ali, mas apenas um cenário é que vai me dar uma saída de verdade, que seria com todas as entradas verdade, então essa porta AND ia me dar verdade. Então, fica um pouco perdido, porque eu poderia ter vários cenários, né? Se a gente está trabalhando numa porta AND que tem 2 entradas, então, dos 4 possíveis cenários que a gente tem, apenas um é que vai dar saída. Os outros 3, infelizmente, se tu olhar apenas a saída, tu não vai conseguir identificar qual é dos 3 cenários que está entrando ali para dar aquela saída de falso. Então, repara quando a gente está falando nesse conjunto de portas lógicas aninhadas, né, da maneira que é feito num LET, por exemplo, tu tem uma construção, né, em que tu vê um comportamento dessas portas lógicas frente às entradas que tu tiver. Para relembrar um pouco, né, essa introdução, né, que a gente faz, né, primeiro a gente tem que lembrar um exemplo básico de um elemento armazenador. O que seria um elemento armazenador? Ou seja, o dado que eu coloquei lá no início, ele vai ficar nesse sistema, né, vai passar aí por essa lógica e vai ficar guardado nele. Né? Um exemplo básico que a gente coloca aí é se tu coloca 2 portas de negação seguidas. Né? Então, o valor que tu armazenou no início é o valor que vai estar saindo no fim desse circuito. Repara que, obviamente, isso aí não seria de fato, né, um elemento armazenador, porque repara que a gente não tem elementos para controle disso daí, né? Tipo, para eu resetar o valor desse esquema, eu teria que estar mudando o meu valor de entrada. Quando, na verdade, a gente vai ver que lá com LET, com flip-flop, né, a gente tem sinais que a gente pode estar jogando dentro deles para justamente ou manter o valor que está, ou ele descartar aquele valor e fazer com que haja uma formatação, entre aspas, do valor que foi armazenado ali. Então, esse exemplo aí das portas novas, só para a gente ter essa noção aí de como alguém ia falando. Eu acho que Caio ia falando aí, ou é só o microfone que está aberto, fazendo barulho. Eu ouvi alguma coisa aí. Se for falar, meu filho, só sinalizar, né? Caio, eu tô por aqui. Mas acho que só foi algum barulho no microfone. Vamos lá. Tô vendo que chegou o Valber aqui também, por aqui. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai ter, né? Para a gente ter um esquema, né, de armazenamento, né? Então a gente já começa a cair nesse tópico que eu vinha falando, né? Tu ter meio que uma retroalimentação ali, né? Ter um esquema fechado para que você sempre esteja produzindo aquela saída, né? Se a gente fosse utilizar essas portas NOR, né? Essas portas NOR, não, essas portas NOT, se a gente alinha elas, né, de maneira sequencial, então repara que a gente está construindo aí um esquema que vai sempre dar como saída aquele valor que foi inserido, né? Tanto que eu explico aí um pouquinho nos tópicos, né? Por exemplo, se um desses esquemas eu estou fazendo com que ele inicie o valor de entrada ali valendo 0, então, para esse esquema, sempre eu vou estar saindo ali onde tem o meu Q, ele sempre vai estar saindo esse valor 0. Se o meu esquema começa valendo 1, então o meu Q sempre vai ficar com o valor 1. Repara que já é uma evolução, a gente já tem uma retroalimentação em que tu mantém a constância do valor. Porém, ainda falta para a gente, né, como a gente vai mudar o valor nesse estado de memória, né?
Nesse elemento de memória, a gente está armazenando o mesmo valor infinitamente. A gente não está mudando o valor, né? Sempre vai ser 0 ou sempre vai ser 1. A gente não tem a possibilidade de trocar valores, né? Se a gente vai trocar valor, mudar de alguma maneira externa, né? Mudar esse valor para que ele seja o 0 ou 1. Então, ainda tem a evolução, né? A evolução correta, né, que a gente poderia ter, né, seria justamente estar trabalhando lá com os LEDs ou flip-flops. Aqui ele só relembra, né, que da mesma forma que eu dei esses exemplos aqui utilizando as portas NOT, a gente pode estar construindo, né, esse esquema de negação, né, de valores, né, utilizando outras portas, né? Por exemplo, você tem uma porta de AND negado, de OR negado, então elas acabam também realizando esses valores aí de negação. A gente faz toda essa introdução, né, das portas lógicas e o trabalho que elas têm para justamente a gente relembrar esse conceito de LET. Porque repara que no LET a gente vai ter essas características, né, de estar sempre produzindo um valor para esse cenário, um valor constante ali de saída, né, ou seja, o valor que tu setou nesse esquema, ele fica armazenado dentro dele. Então, a partir de hoje, a gente começa a entender melhor como que esses LETs funcionam. Repara que quando a gente falava lá de circuitos digitais, né, eu falava justamente que a gente tinha, né, dois sinais, né, de entrada, um sinal R e um sinal S, e a gente tinha duas saídas. Essa representação aqui do lado é uma representação simplificada de um LET, né? A gente sabe que, logicamente, é esse esquema aqui, né, com duas portas ou negadas, né, ou negado, e onde a saída de cada uma delas vira uma das entradas na outra porta, né? E, obviamente, cada uma dessas portas, uma recebe o sinal de R e outra recebe o sinal de S. A porta que me dá esses sinais, né, elas vão produzir a saída em Q, né? Q normal e Q negado, né? O valor oposto dele. Lá em circuitos digitais, eu falava desses dois sinais, né, de entrada, né? Esses dois sinais de entrada, na verdade, têm nome. São sinais de set e são os sinais de reset. Então, isso já faz muita lógica quando a gente vai ver o funcionamento dentro disso daí. Basicamente, quando a gente está falando do sinal do set, então a gente está falando de mandar um valor para ser armazenado lá, né? O valor 1. E meu sinal de reset seria justamente eu limpar a memória e deixar com o valor 0. Obviamente, a gente tem aí as duas possibilidades, né, para cada sinal, né? O meu reset pode ser 0 ou 1 e meu set também pode ser 0 ou 1. Levando em consideração o conjunto desses dois sinais, então a gente tem 4 situações possíveis, né? Quais são as 4 situações possíveis, né? Se ambos os sinais, tanto de set quanto de reset, dão 0, ou seja, a gente coloca ali nas entradas 0 e 0, repara que isso aí não vai afetar minhas saídas, né? É o que a gente chama nesse estado aí, né, deu tudo 0 na entrada, que a gente diz que é um estado de repouso lá do nosso LED. Então,
as saídas Q e Q negado permanecem os mesmos valores que estavam antes. Então, tipo, se antes de eu mandar o meu sinal set 0 e reset 0, se antes disso o meu Q estava valendo 1 e meu Q 0 estava valendo 0, meu Q negado estava valendo 0, então, se eu disparo esse daí, né, set 0, reset 0, então minhas saídas elas não vão mudar. Vão continuar valendo os mesmos valores. Repara que a gente vai ter uma mudança, né, nos estados nesses cenários 2 e 3, que são justamente as condições que a gente vê de utilização desses dois sinais. Porque, por exemplo, quando eu digo, né, que eu não vou setar nenhum valor, né, ó, eu não estou setando valores no meu LED, mas eu estou resetando um valor. Então, quando eu tenho esse cenário, né, eu não estou setando, eu estou resetando, então, basicamente, eu estou mudando o meu cenário do meu LED, né, para que minha saída que, né, dê 0. Então, quando eu disparo meu reset igual a 1, minha saída 0. Da mesma forma, no cenário 3, né, a gente tem esse cenário aí de negação, né, do reset. Então, eu não estou resetando, eu estou setando, ou seja, eu estou dando um valor. Então, toda vez que meu set é 1 e meu reset 0, eu estou alternando a minha saída lá do Q para ser 1. Então, ela fica valendo 1 nesse período. Repara que a única condição inválida que a gente tem, né, no nosso LED é quando a gente tenta fazer essas duas operações ao mesmo tempo. Quando a gente tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, então tu vai estar tentando resetar, ou seja, se eu estou resetando, então quer dizer que eu estou dando um valor para o meu Q ser 0. E eu estou tentando dar para o meu set, né, a condição de 1. Então, se meu set é 1, a tendência é que meu Q seja 1. Se meu Q é 1, então eu estou querendo dizer que meu Q negado seria 0. Então, se tu tenta fazer isso ao mesmo tempo, tu está tentando fazer que teu Q e teu Q negado fiquem iguais. Isso é impossível. É tanto que não é uma condição programada isso aí, né? A gente tem até o disclaimer aqui, né, dos autores, dizendo que essa condição não deve ser usada porque ela é inconstante. Então, vai gerar aí um conflito dentro desse teu LED. Em resumo, né, para a gente entender, né, o que é que acontece nesse LED, é justamente o que a gente tem nesse nosso cenário, né? A gente tem aí os dois sinais aí, né? O sinal do S e do R, né? O set e do reset. E a gente tem as nossas duas saídas, né? Ela e ela negada. Então, quando a gente viu lá, né? Quando eu disparo o meu sinal do reset, né? Ó, meu set tá 0, meu reset é 1. Então, basicamente, eu estou resetando, ou seja, estou apagando, né? Estou formatando essa minha unidade de memória. Se eu tô formatando ela, então quer dizer que meu Q vai valer 0.
agora. Consequentemente, se meu Q vale 0, meu Q negado vale 1. Se é a minha outra condição lá, né, meu set está ativo, meu reset está falso, então eu estou colocando que meu Q vale 1. Então eu estou setando o valor de 1 dentro desse meu modelo. Esse modelo em que ambos são verdade, a gente viu que é uma combinação proibida, em que a gente não consegue definir muito bem o que acontece, né, com as saídas. E essa condição em que ambos são zeros, né, que a gente viu que é aquele estado de repouso da gente, né, é o que a gente chama, né, não apenas de estado de repouso, né, mas é o efeito memória. Por que o efeito memória? Porque é a condição que a gente está procurando, né? Ela manter o valor que eu tinha setado anteriormente. Então, se tu a princípio foi lá e colocou, né, o valor, o S valendo 1 e meu R valendo 0. Então, meu cenário de saída vai ser esse, né? Q valendo 1, Q negado valendo 0. Se eu, na sequência disso, né, eu tiro aqui, mudo meu set para 0 e deixo todo mundo com 0, então minhas saídas aqui vão ser justamente esse cenário anterior, né? Meu Q vai continuar saindo 1 e meu Q negado vai continuar saindo 0. E ele vai continuar fazendo isso, né, de ficar mostrando 1 lá no meu Q, até que eu dê um reset nele. Enquanto eu não der reset, o valor nessa unidade vai ser 1. A partir do momento que eu dou o reset, então ele vai mudar o valor para 0. Então, mesmo que depois eu dê o reset e eu volte para cá, né, então deixo tudo zerado na entrada, então, função de memória. Qual foi o último valor que eu tinha? Era o meu Q valendo 0. Então, ele continua colocando o meu Q, né, para ficar valendo 0. Então, a gente tem esse cuidado aí, vamos dizer, de ter essa combinação. Antes de eu falar desse elemento armazenador, eu queria só perguntar se tem alguma dúvida aí, que eu só vou pegar aqui o nosso quadro em branco, para explicar um pouquinho mais detalhado esse modelo para a gente. Se tiverem dúvidas aí, é só falar. Vamos lá. Me perdoem os dons artísticos, né? Mas é o que tem hoje nesse quadro. Digitar no quadro já não é legal, né? Digitar com o mouse deixa o jogo mais divertido, sabe? Então, o que é que a gente tem, né? A gente tem essas saídas para cá, tem uma saída aqui, tem essa outra saída para cá, tem Isso que essa eu outra chamo para de cá. arte abstrata. Olha, vocês estão sendo privilegiados, tá vendo um desenho desse, meu filho, porque o Museu de Arte Moderna do Rio tá doidinho porque eu não estou desenhando para eles. Estou desenhando só aqui nessa lousa virtual. E eles estão doidinhos porque eu não estou lá desenhando. Ah, ai, meu Deus. O que o professor não faz, né? Mas vamos lá. Aqui eu coloco o R. Aqui eu vou colocar meu Q. Meu Q. Eita, que esse Q tá gordinho, viu? Meu Q negado e meu S. Por que eu estou desenhando isso? Só para a gente relembrar aqueles conceitos que a gente viu, né? Por exemplo, se a gente está setando aqui, por exemplo, que meu R vale 1 e eu estou setando que meu S vale 0, qual é a lógica que a gente vai ter aqui, né?
Deixa eu mudar a cor aqui do lápis, só para a gente entender. Repara que aqui, né? Repara que aqui a gente está falando de uma porta lógica de ou negado, né? Se a gente for lembrar lá de uma porta ou negada, né? Então a gente tem lá o A, o B e uma saída, né? Então eu tenho esses cenários lá. Se A for 0, B é 0, 0 e 1, 1 e 0, e 1 e 1. Numa saída de um ou normal, né? De um ou normal, o que é que eu iria ter de saída, né? Então, eu teria isso aqui, né? 0, 1, 1 e 1. Né? É justamente o contrário, né? A gente diz que as portas AND, elas são exclusivas, né? Entre 4 cenários do AND, só um é verdade. Nas portas OU, eu tenho um cenário inclusivo, né? Porque dos 4 possíveis cenários, 3 dão verdade. Né? É um ou, né? Então, basicamente, um deles sendo verdade, para mim, tá tranquilo. Então, o que é que a gente tem, né? Isso para um ou normal, né? Para um ou negada, né? É só inverter isso aqui, né? Ó. Onde é 1, vira 0. Então, temos aí o cenário atual, né? Para cada... basicamente, tu só vai ter uma verdade, né? Se tuas duas entradas forem falsas, aí tu tem uma verdade. Para qualquer cenário em que eu tenha uma verdade, a minha saída vai dar 0. Então, vamos voltar aqui para nosso esqueminha. Porque, vamos lá, ficou resumido aí. Vamos ver agora esse esqueminha da gente. A gente viu, né, ó, se eu tenho alguma verdade, vai dar falso. Então, ó, nesse cenário inicial aqui, ó, eu sei que um dos lados, né, esse lado aqui de cima, ele vai ser uma verdade. Se eu já sei que um dos lados é verdade, então eu posso estar dizendo, né, que a saída desse lado aqui já é 0, né? Porque tanto faz esse outro lado aqui ser verdade ou não. Como um dos lados já é verdade, eu sei que minha saída aqui vai ser falso. Se minha saída é falsa, então eu já estou definindo aqui, né, que meu Q é 0. Se meu Q é 0, consequentemente meu Q negado vai valer 1. Como é que eu provo isso? Ora, se esse 0, a gente já viu que é a saída de Q, mas repara que ele também é a entrada aqui da outra porta lógica. Então, a gente viu aqui, ó, que quando as duas entradas são falsas, a saída disso é verdade. Se a saída disso é verdade, meu Q negado também vai ser verdade, né? Duas entradas falsas, a minha saída do meu Q negado vai ser 1. E se tu for fazer a prova da teimosia, né? Então, tu vê que aqui é 1, então, obviamente, o que está entrando nessa porta é 1, né? Se é 1 e 1, é esse último cenário aqui embaixo, ó. Duas entradas produz um falso. Então, repara aí que o ciclo ficou certo para o armazenamento. Isso, obviamente, a gente produzindo um cenário de reset, né? Para a gente produzir o nosso Q valendo 0. Agora, se a gente inverte isso aqui, né? Então,
a gente coloca para o meu reset valer 0, meu set valer 1, repara que vai ser a mesma lógica que a gente estava aplicando agora, né? Se aqui eu já sei, se aqui, né, nessa entrada eu já sei que tem uma verdade, então eu sei que a saída daqui é 0, né? Se eu tenho alguma verdade, vai dar 0 a saída. Então eu já sei que meu Q negado vai ser 0. Se meu Q negado é 0, então o que eu vou ter de entrada aqui nessa porta de cima é outro 0. Se eu tenho 0 e 0, é o primeiro cenário aqui novamente. Dois falsos vão produzir como saída uma verdade. Se tu faz lá a prova da teimosia, tu vê que aqui também está entrando 2 uns, né? Então tá certa a conta. Então esse seria o nosso cenário para fazer um set, né? Estou deixando o meu Q valendo 1. Então tem essa lógica aí para a gente ver. Beleza? Alguma dúvida? Eu acho que isso é um não. Deixa eu salvar esse quadro aqui, né? Porque se vocês quiserem depois pegar, eu passo para vocês. Então, vamos lá. Voltando pro slide, agora que eu estou conseguindo ver as mensagens do chat, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, estou falando dos meus desenhos. É por isso que tem é por isso que eu tenho esse slide pronto, né? Porque facilita, né? Para a gente entender, né? O desenho. Aqui está bem mais bonitinho o desenho. Então, e eu garanto que se eu tivesse num quadro desenhando com pincel na mão, ia sair mais arrumadinho. Mas vamos lá. Então, a gente falou de muita coisa voltada para o LED, né? Mas vamos falar do que a gente viu aula passada também. A gente falou aula passada, não falou à toa, né? Dos clocks, de CPU, da velocidade de ciclo, essas coisas, a gente não falou à toa, né? Porque aqui é que a gente vai ver como que o clock acaba trabalhando para nessa habilitação, vamos dizer assim, dos circuitos, né, em si. Visto que o clock, né, ele vai justamente atuar, né, habilitando, né? Então, quando o meu clock dá 1, então eu estou habilitando que aquela determinada tarefa aconteça. Quando o meu clock alterna para 0, então quer dizer que eu não estou querendo executar uma tarefa naquele momento. Então a gente tem essa alternância constante de clock justamente para ele ir controlando, né, o andamento da execução, né, dos processos. Então, repara que a gente vai ter uma mudança aí no nosso esquema de flip-flops ou de latches, né? Enfim, tanto faz. Repara que a gente vai ter agora o elemento do clock. E qual é a mudança que a gente vai ter? Ao invés de a gente ter na entrada de cada uma das portas ou negadas, a gente já ter direto o nosso sinal do reset ou do set, a gente, antes de já ter a entrada direta do sinal, a gente vai ter uma porta end. Por quê? O cenário é fácil. Se meu clock e um desses sinais combinarem de ser verdade, ou seja, eu tenho o clock e eu tenho o sinal ou de reset ou de set,
então eu vou estar saindo da porta end com o sinal que eu quero. Então, essa minha primeira porta end, ela vai ser o controle do clock do reset. Então, se meu reset é 1, está valendo 1, mas meu clock é 0, então eu vou estar mandando 0 ali de reset. Então, não estou tendo, né, a permissão do clock de executar meu reset. Repara que agora eu não posso apenas olhar para o reset. Eu tenho que olhar para o clock também. Então, em resumo, né, se a gente for olhar, né, se meu clock for 0, independente do sinal do set ou independente do sinal do reset, eu vou estar tendo um efeito memória. Por que um efeito memória? Porque se meu clock está dando 0, então o que está entrando aqui em cada uma dessas portas do negado, né? Tanto aqui onde deveria ser o reset ou aqui onde deveria ser o set, né? Em ambas, eu estou tendo uma entrada 0. Então, é esse cenário que a gente viu que é o cenário de repouso, que é o cenário de memória, ou seja, tu manter o que está lá. Tu não vai mudar os valores. Então, se eu deixo o meu clock 0, independente dos valores que eu tenho, ou de set ou de reset, o meu clock está zerado. Meu clock estando zerado, então eu tenho um efeito de memória, né? Eu não vou ter alteração ali dentro. Se meu clock é 1, aí repara que eu estou repetindo a minha tabela lá que eu mostrei anteriormente para vocês. Né? Se eu tenho ambos como 0, efeito memória, né? Mantém os valores de cada um deles. Se eu tenho o meu reset valendo 1, então o meu Q passa a valer 0. Se eu tenho o meu set valendo 1, então eu estou setando 1 na minha saída aqui. E aquele mesmo cenário, né? Se o set e o reset forem 1, então temos uma condição aí proibida, né? Que ela não faz sentido eu estar tentando fazer essas duas operações ao mesmo tempo. Então, repara, né, que eu coloco aí, né? O clock é o que vai definir, né? Se o clock for 0, qualquer valor que tu tenha, ou de set ou de reset, as saídas Q e Q negado vão continuar com o mesmo valor. Agora, se eu tenho o clock valendo 1, então eu estou habilitando ele ter função, habilitar a função, né? Que função é essa? Ou eu manter a minha saída, ou eu zerar meu Q, ou eu setar no Q meu valor 1. Então, eu acabo tendo isso. O que a gente adiciona, no caso, é esse clock, né? Lá em Circuitos Digitais 2, a gente não chegou a ver a implementação desse clock com os LEDs, né? A gente deixa para ver aqui agora, que é justamente esse efeito memória que a gente vai ter dentro das nossas arquiteturas de memória que a gente vai falar. Tranquilo por aí? Vocês estão vivos aí? Estão de boa? Espero que sim. Vamos lá, então. Tem só mais uma coisinha para falar, né, do flip-flop, né? Que ele acaba sendo uma abstração do LED, né? Porque o que é que você vai ter, né? Ao invés de você ter claramente, né, os sinais, dois sinais entrando, né? Um sinal de reset e um sinal de set, tu, na verdade, tu tem um sinal D. E esse sinal D, o que é que tu faz? Tu liga de entrada, né, para cada uma dessas portas end, em uma delas tu nega esse sinal. Então, tu vai acabar, né, com apenas dois sinais, um sinal de clock e um sinal D. Tu consegue representar as duas lógicas, né, do sinal, tanto do set quanto do reset. Então, tu observa aí, né, que é uma aplicação
resumida, né, no flip-flop, né, desse sinal D, porque basicamente eu tô até percebendo aqui, né, que aqui em cima tem um errinho de digitação, gente, deveria ser o sinal D aqui. Porque o que é que a gente tem, né? Aquela mesma lógica. Se eu tenho meu sinal de clock, então quer dizer que, independente do sinal D que eu colocar lá, a gente tem o efeito memória, né? Ou o cenário de repouso. Então, vai manter o valor que está lá antes. Quando o meu sinal D é zero, então aí eu volto até por esquema para explicar isso. Quando o meu sinal D é zero, é como se eu tivesse dito que o quê? Meu set é zero e a negação de D, né, nessa porta negada aqui do NOR, né, então entra aqui um R, né, R' no caso, né, representando o sinal do reset, valendo 1. Esse cenário a gente já sabe o que é que vai acontecer, né? Se está entrando 1 de um lado e 0 do outro, então eu já sei que meu cenário do Q vai dar 0, né? Se eu estou ativando o reset, então aqui vai para 0. E é o que ele diz em resumo, né? Se meu cenário D, né, da entrada, então meu sinal de Q fica valendo 0. Se eu tenho meu sinal D valendo 1, então equivale a eu estar mandando um sinal de 7. Eu mandando um sinal de 7, então quer dizer que eu estou mandando, né, minha saída Q, ela passe a valer 1. Então, repara aí que a gente tem a importância do nosso clock, mais uma vez, né? Se ele é 0, a gente não faz nada, né? Mantém lá o cenário anterior. Mas quando o nosso clock está habilitado, a gente olha para esses dois cenários do meu sinal D. Se ele é 0, então eu estou resetando a minha saída Q. Se ele é 1, então eu estou setando o valor de 1 para aquilo ali, né? Esse sinal D, né, que ele é a representação abstraída no flip-flop, né, vem de data let. Let é o nome da estrutura que a gente está utilizando, né, e data, que é justamente o valor que eu estou guardando lá, né? O dado que eu estou guardando dentro do let. É justamente esse sinal, né? Ó, quando o meu D está valendo 0, então eu estou resetando. Se eu estou resetando, então eu estou dizendo que minha saída é 0. Entrou 0, saiu 0. Quando o meu data, né, nesse meu sinal D é 1, então eu estou setando o valor, né? Se eu estou setando o valor, então meu Q de saída é 1. Então, entrou 1, saiu 1. Por isso que a gente trata desse sinal D, que é o data let, né? Que é justamente o dado que você está inserindo dentro daquele let da gente. Nisso aí tem uma definição ainda de Pivot Júnior, né, e desses outros dois caras aí, ó. É até interessante a gente ler, ó. Circuitos contendo flip-flops, dessa maneira que eles estão falando, não são combinacionais, mas apresentam um comportamento que depende da sequência de estímulos recebida até um certo momento, que é justamente essas entradas que a gente vai ter, né, dos nossos sets e resets, né, ou simplesmente do nosso sinal D, né, já que a gente vai ver que eles dependem justamente dessas entradas para fazer o nosso efeito memória, ou então, né, fazer o esquema de mudança de valor, né, ou tu resetando, ou seja, zerando aquele espaço de memória, ou tu setando, que é quando tu está dando aquele bit para ele ser aplicado. Então, eu queria perguntar se tem dúvidas aí. Eu estou vendo gente falando que está suave aí. Complicado, viu? Não é nada. É só relembrar um pouquinho o que a gente viu, né, em Circuitos Digitais 2. Eu acho que vocês ainda têm, né, nos slides. Eu espero que não tenham jogado no bicho. Então, tem sim lá essa representação, né? Eu espero que eu tenha conseguido
passar com calma, né, esses conteúdos, né? Mas é isso. Eu queria só olhar. Beleza, beleza. Gabriel tá pedindo aí para eu reenviar o meu material de Circuitos 2. Beleza. Quando eu for postar lá no Classroom, né, o slide de hoje, aí eu baixo lá o slide de Circuitos 2 que fala de LED e de flip-flop e deixo lá, que aí vocês relembram mais um pouquinho. Isso aí. Beleza? Antes de terminar a aula, obviamente a gente tem assuntos a tratar. Obrigado. Eu vou até continuar gravando aqui, né? Porque quem não está assistindo, quando for assistir essa videoaula, ele vê os avisos, né? Os avisos que eu quero dar são quanto à nossa avaliação de primeira nota, né? Como é que vai ser essa nossa avaliação? Eu já passei 3 atividades, né? Aquela pesquisa RISC-CISC, aquele trabalho conjunto, né, sobre CPU e um exercício. Essas 3 atividades estão lá no nosso Google Classroom, né? Essas 3. Então, essas 3 atividades já vão pontuar. Além dessas 3 atividades, eu também vou pontuar a assiduidade em assistir às aulas online. Ou seja, eu vou observar a frequência de quem está acompanhando as videoaulas ao vivo. Então, tem essas pontuações. Além disso, eu vou passar o trabalhinho que vai fechar o nosso semestre, né? Então, só para vocês ficarem com ciência, né? A frequência, né? Então, eu vou estar, se todo mundo assistiu às aulas aí, né? Só para relembrar, né? Nesse período de quarentena, né? A gente teve, dia 17 eu passei o exercício, né? Como atividade, então não teve uma aula em si, né? Mas a gente teve aulas dia 24 de março, 31, hoje, e teremos dia 14, semana que vem. Então, são 4 aulas. Essa frequência, como eu falei, valendo 1 ponto. O exercício que eu passei, enviou tudo certinho ali, sem copiar do coleguinha, dentro do prazo, lá do Classroom, 1 ponto. Já são 2. A pesquisa RISC-CISC que eu mandei fazer, 1,5 ponto. Então, já vão 3,5 pontos. A pesquisa barra trabalho, né, de CPU, que a gente fez, né, foi da semana passada, mais 1,5 ponto. Então, vão 5 pontos. E temos esse último trabalho. Esse último trabalho que eu vou passar hoje para vocês, ele é meio que um seminário, sabe? Porque o que é que eu vou fazer? Eu teria agora alguns temas para explicar para você. Antes de explicar esse trabalho novo, deixa eu ver aqui que mandaram as mensagens, né? Gabriel chegou atrasado, está perguntando se pode mandar os trabalhos atrasados. Sim, pode mandar os trabalhos atrasados ainda. Próxima semana eu vou dizer qual é o deadline, assim, provavelmente dia 21 de abril, né, que é o feriado, eu vou fechar o sistema para receber os trabalhos, né? Então, mas eu já vi que tu estava fazendo, né, algumas questões do exercício antes, então pode seguir para terminar essas atividades. E os outros trabalhos que eu tinha feito, alguns foram em grupos, então tu vê aí e se vira para fazer eles individualmente mesmo.
Nicolas perguntou, né? O senhor ainda aceita a primeira pesquisa que o senhor passou? Aceito. Aceito. O professor ainda tem coração, então eu vou aceitar. Humildade, tem que ter, tem que ter. Eu já fui aluno, eu sei como é. Eu sei como é. Eu só não gosto quando tentam me enrolar, sabe? Mas eu entendo as dificuldades. Mas vá lá, meta bronca. Dá tempo de ter uma nota diferenciada, o quê? Em binário, tu quer dizer? Meter zeros e uns? Não, assim, não ganha mais, né? Mas, tipo, vamos dizer que quem está entregando atrasado, a nota máxima que pode tirar é 90%. Beleza? Então, que é até injusto, assim, se eu for considerar 100% da nota, a galera que entregou dentro do prazo, mas eu vou dar um descontinho aí, né? No lugar de valer humildade, então tem que ter um 90%. Então, a gente pode baixar mais, né, Nicolas? Então, baixar para 80% da nota, 70% da nota. Vou considerar metade, 50%. Né? Você que sabe aí. Então, vai ter isso, né? A última atividade, né, que é a que eu vou passar, né? Deixa eu até baixar o PDF dela aqui para exibir para vocês. A gente vai ter como eu estou falando, que nem um seminário, né? Eu vou dar são 4 temas, então a sala vai se dividir em 4 grupos, né? 2 sextetos e 2 quintetos, né? Aliás, um sexteto são 21, né? Um sexteto e 3 quintetos, né? Para dar as 21 pessoas. Deixa eu só abrir aqui o PDF, que aí eu explico mostrando para vocês, né, como é que vai ser essa nossa atividade. Visto que, como eu vinha falando, né, essas atividades que eu passei antes, somadas dão 5 pontos. Então, essa atividade aí do seminário, né, que eu estou passando agora, ela vai valer justamente esses outros 5 pontos que ainda faltam para a gente. Deixa eu só encerrar aqui o meu PDF antigo para eu conseguir abrir. Calma, que eu estou... Que legal, não tá querendo aparecer o meu documento aqui. Deixa eu ver se abre aqui o documento para eu conseguir compartilhar com vocês. Porque o Zoom não está deixando eu compartilhar a tela do PDF de novo. Então, eu não sei o que eu vou fazer, porque não está sendo fácil. Eu vou compartilhar a tela toda, então, já que ele não está conseguindo reconhecer esse PDF, né, que eu acabei de abrir. Então, agora apareceu aqui. Vamos lá. Espero que vocês estejam vendo aí. Deixa eu dar um zoomzinho aqui a mais, né, para botar uma graminha. Obviamente, eu ainda estou inserindo aqui as informações do PDF, né? Quando terminar a aula, eu termino de digitar e forneço lá para vocês no Google Classroom, né? Obviamente, eu vou abrir uma atividade acerca disso. Como a gente está falando desses elementos de armazenamento de memória, obviamente a pesquisa, né, o seminário que eu estou passando para vocês, é acerca das principais memórias que a gente tem, né? E, na verdade, os diferentes modelos, né, que a gente tem de memória ao longo do tempo, né? Então, repara que a gente está variando, né,
as memórias, né? Repara que memória secundária eu estou indo desde da pré-histórica IDE. Opa, tem um neném ouvindo a aula também. Eita, deixa eu dar um mute aqui, vou dar um mute aqui, né, menina? Beleza, Subi, beleza. Aí, mais uma futura programadora assistindo. Então, a gente tem essas quatro linhas de pesquisa. Repara que eu não estou querendo também fazer uma coisa muito extensa, né? Porque repara que eu estou querendo aí que você produza aí uma apresentação para 25 minutos, em média, né? Então, entre 20 e 30 minutos ali para tu mostrar. Os temas, como eu falei, né? Memória primária, a gente fala de DDR. As secundárias, falar lá da IDE, SATA e o que a gente tem agora, né? Do SSD. Para nortear a construção desses seminários, eu coloquei alguns tópicos que devem ser abordados, né? Por exemplo, detalhar o funcionamento, ou seja, como é que funciona a armazenagem de dados em cada uma delas. Por exemplo, quem for falar de memória secundária e for falar de disco rígido, no caso, né? Então, isso cabe para os dois grupos aqui, né, de IDE e SATA. A gente sabe que o disco ele é magnético, né? Então, como é que a gente tem a setagem, né? Como é que tu coloca os valores lá? Eu dei um exemplo básico aqui de uma unidade de memória a nível de circuitos, né? Mas a gente vai ver que e essa ideia que eu mostrei hoje, ela vai ser um pouco que adaptada para cada um desses cenários aí. A gente vai ter leves mudanças. Então, eu quero que tu me detalhe como que os valores vão ser armazenados lá, mostrando justamente essas três ações básicas que a gente viu da memória, né? A gente setar valor, a gente resetar e manter o valor, né? Que é o estado de repouso, no caso. Então, eu quero que tu explique essas três ações, né? Detalhando como que acontece para cada uma delas. Obviamente que para tu detalhar esse funcionamento, a gente toca muito nesse tópico da letra D, né? Muitas dessas memórias aí a gente tem evolução. Por exemplo, a DDR, né? A gente tem várias evoluções da DDR, né? Então, tu fala, basicamente, né, qual era a ideia central dela, porque eu pergunto nesse tópico D especificamente o que foi melhorado nesse processo, né? Então, dessa lógica, dessa construção de cada uma delas, né? Tecnologias aí como IDE e SATA, né, que a gente, principalmente a IDE, né? Todas essas aqui sendo substituídas pela SSD, mas se faz interessante a gente ver, né? Até antes dela ser totalmente sobrescrita pela tecnologia nova, né? Mas tu vê como que ela funcionava. Dentro disso eu também pergunto, né? Para tu buscar características, a gente sabe, por exemplo, na DDR, vão mudando aí questões de velocidade de acesso, tal. Então tenta buscar essas informações aí para a gente. Buscar também o contexto histórico, né, que eu falo aqui na letra C, né, o que tu tem antes e depois desse modelo. Por exemplo, na memória primária, vocês vão ver que a gente tem a coisa síncrona e vai ter a parte assíncrona, então é interessante tu ver quais são os modelos de arquitetura que a gente tinha antes da DDR. Isso também se existe alguma coisa sendo pesquisada no futuro. Mesma coisa para cada uma dessas aqui, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, o SSD, a gente já está tendo uma evolução dele, né? Que seria, estão chamando aí do SSD 2. Mas tu tem como tu ver o que tinha antes e o que veio depois, sempre. Então, dá para tu olhar, né? E como eu falo, né? Algum desses itens aí já é uma tecnologia superada, né? Então, tu só indica aí qual foi a tecnologia que substituiu, né? Essa que tu está pesquisando. Então, acaba tendo isso. Como eu falei, né, eu teria um sexteto e 3 quintetos.
Eu queria que o grupo de sexteto fosse justamente de memória primária, porque como a gente tem várias evoluções, né, das DDRs, fora as variações que a gente tem, né, para memória gráfica, né, para placa de vídeo, essas coisas, né, que também tem uma leve diferença. Então, eu queria que o sexteto ficasse com esse grupo A e os outros ficassem aí com os grupos de memórias IDE, SATA e SSD, beleza? Então, já que temos 12 pessoas aqui, agora tem uma pergunta de Valber aqui, né? Vai ser sorteio ou só para falar a que quer? Queria ver essa DDR. Então, vamos definir democraticamente esse negócio, né? Primeiro, assim, vamos... Além de Valber, alguém tem... Eu tenho uma lista de alunos, Nicolas. Eu tenho a lista aqui. Eu vou fazer justamente isso, de fazer esse controle. Primeiro, antes de tudo, deixa eu ver quem é que está presente na sala, né? Que aí eu já registro aqui quem está presente, né? Então, vamos lá. Temos aí a Lana, está presente, Caio, tá aí, Gabriel e Joalisson. Então, Gabriel, Joalisson. Temos Joanathan e os dois Mateus. Temos Noé, Nicolas e Pedro. Então, Noé, Nicolas e Pedro. E temos também Sovi e Valber. Né? Esqueci de falar de alguém? Eu acho que eu tinha visto o Wesley um pouco mais cedo na aula, né? Deixa eu ver que tem uma mensagem aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Eu falei, os dois Mateus. Tanto o Mateus Lima quanto o Barbosa. Mas eu vou registrar. Eu vi aqui que o Wesley estava, então eu até entendo. Ele já tinha até conversado comigo que ele está tendo esses problemas de conexão, então é compreensível. Beleza, Laura. Beleza. Então, vamos lá. Então, de 21, né? Então, a gente tem 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Beleza. Estão faltando só 8 pessoas. São 4 grupos, então cada grupo herda aí 2 faltantes, no caso, né? Para a gente ter. Então, a gente vai formar hoje um quarteto e 2 trios, né? Com base no que a gente tem aí, né? E as outras 8 pessoas eu vou distribuindo aí nesses 4 grupos, beleza? Então, vamos lá. Para começar, eu vi que Valber, ele queria falar sobre essa pesquisa das DDR, né? Mais alguém, além de Valber, quer participar desse grupo de DDR? E se for, a gente já desenrola aqui agora. Beleza? Deixa eu só ir copiando aqui os dados, que eu já compartilho uma tela aqui de uma planilha do Excel para a gente ir fazendo esse controle, né? Então, vamos lá. Beleza, vamos lá. Vocês vão ter que ir se comunicando comigo aí. Então, vamos lá. Temos lá no grupo de DDR.
DDR. No grupo de DDR temos Valber, Matheus Barbosa, Joanathan, DDR, Caio também nesse, né? DDR, beleza. Boa pergunta, Noé. Eu vi que Noé perguntou aqui nesse... como o tema é tranquilo, né? Assim, obviamente não precisa que todo mundo fale durante a apresentação. Mas quando eu criar essa tarefa, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar naquele esquema, eu vou criar 4 apresentações compartilhadas, porque aí eu vejo como foi a participação de cada um na construção daquele slide. Então, tipo, no dia da apresentação, pode só um falar todo o slide, né? Mas, obviamente, eu vou estar interagindo, então eu vou estar fazendo pergunta também. Então, no fim das contas, eu acho que todo mundo vai acabar falando, né? Não é obrigatório todo mundo falar, mas eu vou criar esse daí. O Wesley queria esse DDR, beleza. Então, DDR. Então, para esse grupo do DDR, a gente tem 5 pessoas. Então, para fechar esse grupo, faltaria uma pessoa, né? Eu disse que eu quero um sexteto nesse daí. Se ninguém daqui quiser, a gente pega alguém que está faltando para colocar. Então, deixa eu ver aqui quem poderia ser. Se ninguém aparecer. Sovi, a gente está dividindo agora esses grupos, né? O que falta, esse é o primeiro grupo que eu estou fechando, então ainda falta isso. Matheus perguntou se 5 está de boa, mas é justamente isso, Matheus. Como a gente tem 21, então vai ficar um grupo com sexteto. Então, como eu julgo que esse grupo de memórias é um pouquinho maior o assunto, então eu vou colocar 6 pessoas nesse, beleza? Então, eu vou colocar alguém, então, que faltou, né? Deixa eu ver alguém que faltou, então, hoje, para fazer parte desse grupo de vocês. Que aí vocês já entram em contato com ele. Pode ser... Deixa eu ver aqui, por proximidade, né? Por proximidade, quem seria? Se quiserem sugerir também, fiquem à vontade aí, viu? Enfim, depois a gente vê. Quais são os outros assuntos que a gente tem, né? Falar de memória secundária, ou seja, ou IDE, ou memória secundária, ou IDE, SATA ou SSD. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Muito bem. Eu estou vendo um silêncio, um constrangimento. Eu estava me sentindo sozinho aqui. É porque é sexta-feira, professor. Não, não é não. Sempre é domingo agora, Matheus. Tudo é domingo nessa quarentena. Então, vamos lá. A gente teria, nesse caso, né, as duas memórias, né? Então, a gente teria tanto... Vou até digitar no chat, né? A gente teria ou IDE, ou SATA, ou SSD. Eu vi aqui alguém no bate-papo falando do SATA, que é justamente Gabriel Teodósio, né? Então, calma, segura aí, Nicolas. SATA, quem é
Além de Gabriel Teodósio, quem vai pesquisar o Satã? Opa, perdão, o Sata. Pedro quer o Sata também. Beleza. Então, Gabriel, Pedro e mais alguém? O Sata? Já a gente volta. Aí, então. Segura aí, por enquanto tem 2. Para o SSD, eu vi que Nicolas quer o SSD, né? Mais alguém para o SSD? Quem tem interesse para esse grupo? Noé. Noé tem interesse no SSD. Cadê Noé, aqui, SSD. Eu vi que Matheus Lima também, né? SSD. Joalisson. Joalisson também quer o SSD. Então, colocaremos o senhor Joalisson. Sovi, te interessasse por algum, Sovi, para o SSD, né? Pronto. Então, Sovi. E eu acho que a gente completa 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, o grupo do SSD tá completo. Então, ficam aí para eu alocar os faltantes e o restante do pessoal aí nos outros grupos, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Alana, tu tem uma escolha no caso, né? Ou fazer o trabalho no grupo do SATA, né? Que já começou a ser montado, ou ir para o IDE, né? Eu ainda não perguntei se tem mais alguém interessada no IDE. Sim, Nicolas. O grupo do SSD, só para vocês marcarem aí, né? Joalisson, Matheus Lima, Noé, Nicolas e Sovi. Temos os 5. Pronto, a Lana vai para o SATA. Beleza. Então, já temos no SATA Alana, Gabriel e Pedro. Obrigado. Eu vi. A menina de Sovi está animada. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Acho que todo mundo que está aqui nessa live já está com grupo, né? A Lana está com SATA, Caio está com DDR, Gabriel está com SATA, Joalisson está com o SSD, Joana está com a DDR, Matheus Lima está com o SSD, Matheus Barbosa com a DDR, Noé e Nicolas estão com o SSD, Pedro com o SATA, Sovi com o SSD e Valber com o DDR. Então, beleza. Eu vou, então, colocar os grupos aqui para... No caso, eu vou formar um grupo com os faltantes, né? Então, eu vou colocar Carlos Henrique, Isadora, Lucas, Milena e Otan no IDE, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou colocar o Alan no DDR, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar Alan no SATA com Alana, Gabriel, Pedro e vou adicionar
Tiago no SATA e Lázaro eu boto por DDR. Então, vou deixar assim. Beleza? Já já vou postar esse PDF com os grupos, tudo certinho. Então, aí vocês entram. Então, só para deixar claro, né, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou criar 4 slides lá, né? Obviamente, cada grupo trabalha no seu slide, né, compartilhado lá. E, obviamente, eu já vou deixar anotado lá o nome dos grupos, né? Então, eu vi que chegou mensagem aqui. O SSD já tinha fechado, né? Porque aí era um grupo de 5 pessoas e já apareceu 5 pessoas aqui, beleza? Então, é isso. Eu só quero saber se vocês têm alguma dúvida, tem mais algum questionamento para fazer, porque eu vou e posto lá todo esse conteúdo para vocês fazerem. Tua dúvida? Qual é a tua dúvida, Matheus? Só porque você digitou o número da matrícula, não precisa não, porque nessa ferramenta do Zoom a gente faz a chamada. Agora entendi. Qual é a minha dúvida, né? Marcelo Fly. assuntos de Big Brother. Antes de falar do Big Brother, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Se não tiver, beleza? Não? Tranquilo? Então eu vou parar aqui a gravação, viu, gente? Quem tiver dúvida, valeu.